Fátima, a história dos pastorinhos que viram Nossa Senhora. Baseada na obra de William Thomas Walsh e nas memórias da irmã Lúcia. Roteiro e desenhos de Spaca, editora Padre Pio. Apresentação. Para o mundo moderno, que deixou de crer em Deus e abandonou a igreja e os sacramentos, Fátima se apresenta como um grande sinal. Sim, um sinal. Porque se é verdade tudo o que aconteceu na Cova da Iria, em 1917, então também é verdadeiro tudo o que ensinam desde sempre Nosso Senhor e sua igreja. Comecemos pela existência do inferno, tão questionada em nossos dias. Em 13 de julho de 1917, Nossa Senhora mostrou a 3 criancinhas um mar de fogo, aonde vão as almas dos pobres pecadores. E fez isto para saber que, nos anos seguintes à sua aparição, milhares e milhares de cristãos simplesmente deixariam de acreditar nessa verdade de fé, movido pela crença num Deus que, de tão bom, faz vistas grossas aos pecados dos homens. Esta é, em essência, a primeira parte do chamado Segredo de Fátima. Um convite bondoso do céu para que evitemos o pecado e salvemos as nossas almas da condenação eterna. Fátima também nos recorda que, ao contrário do que pensam os nossos contemporâneos, o céu não é automático. Não se trata de um prêmio certo, garantido, quase impossível de perder, a menos que se cometa, quem sabe, um pecado de especial gravidade e horror. Não, a 13 de maio, quando Lúcia perguntou se iriam ela e os pastorinhos para o céu, a Virgem lhes respondeu que sim, iriam os 3, mas que Francisco, São Francisco Marto, até lá teria ainda de rezar muitos terços. Ora, se aquele santo menino, canonizado pela Igreja, precisava de muitos terços para salvar-se, de quanto não precisamos nós? Confirma-se em Fátima, portanto, aquilo que Jesus no Evangelho: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Lucas 13, 24. Outra verdade bastante repetida em Fátima é a necessidade que temos todos de conversão e penitência, fazendo eco também à Escritura: se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Lucas 13, 5. No terceiro segredo, por exemplo, revela-se um anjo apontando com a mão direita para a terra e clamando com voz forte: penitência, penitência, penitência. Mas a humanidade tem feito realmente penitência? Mais ainda, nós, católicos, o que temos feito para atender aos pedidos da nossa Mãe do Céu? Quando falou dos erros da Rússia, que espalhados pelo mundo promoveriam guerras e perseguições, a Santa Igreja, Nossa Senhora, usou a condicional se, entre aspas, se. Só se dariam os castigos se não atendêssemos aos seus pedidos, se não rezássemos, se não fizéssemos reparação, se não recorrêssemos ao seu coração imaculado. É preciso entender os castigos de Deus a partir desta chave de leitura. Eu repreendo e educo os que amo. Apocalipse 3:19. Naturalmente, os pais têm de educar e exortar os filhos, sobretudo quando o que está em jogo é a salvação de suas almas, pois, convenhamos, a única e verdadeira tragédia desta vida é não irmos para o céu. Todo o resto é trivialidade.
É justamente para livrar as almas do fogo do inferno e levar as alminhas todas para o céu que a Mãe de Deus nos visita em Fátima. E é por amar-nos imensamente que ela nos adverte dos nossos erros e nos põe diante dos olhos a terrível perspectiva dos castigos. E para fazer-se crível, Nossa Senhora realiza em Fátima um verdadeiro milagre, um dos maiores da história humana, só perdendo talvez para a travessia do Mar Vermelho registrada na Sagrada Escritura. O milagre do Sol, fenômeno atmosférico extraordinário, durante o qual este astro luminoso pôde ser visto sem ferir os olhos, adquiriu novos tons de cor, começou a girar sobre o próprio eixo, precipitou-se em zigue-zague em direção à terra e, por fim, secou as roupas de todos os presentes, então encharcadas devido a uma tempestade. O povo português disse com simplicidade que o sol bailou. Isso não diante de uma ou duas testemunhas oculares, mas perante uma multidão de 40 a 70 mil pessoas. O fenômeno, é claro, converteu a muitos, inclusive numerosíssimos incrédulos que foram à cova da Iria desmascarar o que eles pensavam ser uma farsa. A igreja, na época, não pensava em aprovar as aparições de Fátima, mas tudo aconteceu tão rápido e de forma tão incontestável que não seria exagero dizer que as aparições se impuseram à igreja, constrangendo a hierarquia a aceitá-las. Há apenas alguns anos, alguém poderia se aventurar e dizer que Fátima não passa de uma teoria da conspiração, que tudo aquilo não passou de uma criação da fantasia infantil dos três pastorinhos. Ou pior, que fora uma invenção do clero anticomunista partidário da extrema-direita. Hoje, porém, o mundo inteiro pode constatar que muitas profecias de Fátima se cumpriram. Ademais, também comprova a autenticidade das aparições, a determinação com que as crianças defenderam a verdade do que tinham visto e o segredo que lhes fora confiado. Determinação que as dispôs a enfrentar a própria morte, quando foram raptadas em agosto de 1917. Neste episódio, os pastorinhos foram torturados psicologicamente e de forma bastante cruel. Disseram-lhes que seriam jogados no caldeirão de óleo fervente e que, se não contassem um segredo, pagariam com a própria vida. Apesar dos gritos e súplicas, as crianças mantiveram-se firmes. Isso indica que estavam prontas para o martírio, embora tudo não tenha passado de uma grande trapaça para extrair delas uma confissão. Portanto, estas crianças são absolutamente confiáveis na sua virtude e na sua sinceridade. Afinal, se alguém está disposto a defender uma opinião até a morte, é porque não se trata de mera opinião, mas de uma certeza, e não de mera invenção ou fantasia, mas de uma verdade. E toda esta belíssima mensagem revelada aos pastorinhos em 1917 está agora nesta rica história em quadrinhos, baseada numa pesquisa bibliográfica ampla e meticulosa, fruto de 2 anos de intenso trabalho. E é com grande alegria que apresentamos à sua família, na esperança de que lhe proporcione uma leitura ao mesmo tempo agradável e instrutiva, enriquecedora e inspiradora, enfim, um auxílio para viver concretamente os apelos da Mãe de Deus. Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, Cuiabá, 13 de fevereiro de 2025.